que Deus está se movendo de forma grandiosa nesse exato momento. Você recebe aí onde você estiver. Nesse exato momento Deus está fazendo coisas poderosas. O Senhor está realizando coisas grandiosas. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 18. Eu quero continuar falando um pouco mais sobre o propósito, sobre o chamado do Senhor para as nossas vidas e para os nossos corações. Há algo sendo liberado nesse exato momento, algo vindo dos céus. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Nós estamos vivendo um tempo cheio de vida, cheio de vitória, cheio de coisas grandiosas que o Senhor está fazendo para a nossa nação e para o resto do mundo. Você consegue enxergar isso? Você consegue ver o que Deus está fazendo? Como Deus está se movendo? Como Ele está agindo no nosso meio nesse exato momento? O Senhor é Deus poderoso. Mateus capítulo 12, versículo 18 diz o seguinte: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Diga comigo, nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Amém? Deixa eu orar com você nesse exato momento. Pai, nós oramos pela manifestação do Teu reino. Nós oramos pela revelação que vem do Espírito Santo. Pai, que nesse momento possa ser ampliado a revelação que está na Tua presença. Aquilo que o Senhor está liberando para as nossas vidas, para os nossos irmãos e irmãs nesse exato momento. Senhor, existe coisa grandiosa que o Senhor está fazendo. Algo que nós nunca vimos antes. Algo que os Teus filhos vão dizer: só o Senhor é Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Pai, que o shalom do Senhor, que a presença do Senhor, que o propósito de Deus para as nossas vidas e os nossos corações se manifeste de forma grandiosa na vida dos Teus filhos que agora estão me vendo ou me ouvindo nesse momento, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós falamos na última mensagem sobre o propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós nascemos com um propósito. Existe um motivo pelo qual nós estamos aqui nesse momento, nessa hora. E também tem um motivo, tem um propósito de Deus para a nossa família. Deus tem algo que quer ser realizado através da nossa família. Mas eu quero dizer algo para você também. Deus tem um propósito para cidades, para estados e para nações. O Senhor chama nações, o Senhor quer transformar nações, e o nosso país não está fora disso. Deus tem algo maravilhoso. A Bíblia diz que no nome de Jesus, as nações, elas colocarão a sua esperança. Aleluia. Glória ao santo nome de Jesus. Talvez o que nos foi ensinado é que o propósito de Deus para nós é: receba Jesus, seja salvo, tu e a tua casa, vivam a vida melhor possível, porque agora Jesus entrou na sua casa. E aguente aí, vá à igreja, fique firme em uma igreja, e fique firme até Jesus voltar, ou até você ir para o céu, porque o grande propósito de Deus está conectado com a eternidade. Não, querido, Deus tem um propósito maior. Deus tem um propósito para a nossa cidade, Deus tem um propósito para o nosso estado, Deus tem um propósito para a nossa nação. Cada nação, Deus tem um propósito. Eu quero ler alguns salmos. Eu acho extremamente importante para nós vermos isso que está na palavra. Salmo 47, versículo 8 diz algo bem interessante. Deus está sentado no seu trono, no santo trono, Ele reina sobre as nações. Salmo 82, versículo 8 diz: vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas. Salmo 102, versículo 15: as nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Salmo 102, versículo 22, quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo.
Deus tem uma promessa para as nações. Talvez você pense que Deus tem uma promessa apenas para uma igreja. Deus tem a promessa apenas para uma congregação. Que o Senhor quer fazer algo apenas no nosso meio. Muitos têm orado por avivamento. Muitos têm orado por uma transformação da presença de Deus dentro da igreja ou até mesmo na sua família. Mas eu quero dizer para você que está no propósito de Deus as nações. E você faz parte disso. Você tem um chamado de Deus para transformar aonde você está. Jesus fala o seguinte: vão pelo mundo e façam discípulos todas as nações. Uau! Deus não quer discipular apenas pessoas. Jesus não quer que discipulamos apenas uma igreja, alguém, a nossa família. O Senhor tem o intuito e tem o desejo de governar e de discipular nações. Olha que a promessa que Deus faz para Jesus: em seu nome as nações porão esperança. Em seu nome as nações porão esperança. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a orar: Senhor, o Senhor quer governar sobre nações. O Senhor quer trazer vida sobre nações. Aleluia. O Senhor quer transformar nações inteiras. Deus quer transformar cidades, estados, tudo ao nosso redor. Tudo que diz respeita a uma nação, o Senhor quer modificar. Talvez você nunca orou propriamente para a sua nação. Talvez você nunca pediu que Deus desse nações para você. Mas hoje eu quero te encorajar a entender o seu propósito nas nações, a entender o chamado que Deus tem a partir da sua cidade, que passa pela sua nação e que vai alcançar outras nações. É nação influenciando nação, são vidas influenciando vidas, famílias influenciando famílias. E o Senhor tem algo para a nossa nação. Nós não pensamos às vezes que nações são como pessoas. Nações nascem, nações morrem. Nações têm momentos de glória e nações também têm momentos de derrota ou de insignificância. Imagine quando você estuda a história do mundo, você percebe que há nações que hoje existem, que foram muito poderosas há milhares de anos atrás. Existem nações que hoje existem, que não existiam há 500 anos atrás, que não existiam há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Porque nações nascem, nações morrem. E quando você estuda a palavra de Deus, você começa a perceber que há nações que haviam naquela época, que hoje nós sabemos que não existem. E sabe de algo? Deus tem propósito para cada uma das nações. E a pergunta que eu quero fazer hoje é: qual é o propósito de Deus para a nossa nação? Qual é o propósito de Deus para o Brasil? Sabe, quando eu estudo o Brasil, eu estudo a história da nossa nação, eu fico pensando: Senhor, nós éramos a nação que tinha quase tudo para dar errado. Nós somos a nação que já tivemos 5 constituições. Passamos por tantas coisas. Passamos por tantas dificuldades, histórias modificadas. E ainda assim nos tornamos uma nação. Ainda assim nos tornamos um povo. E aí nós começamos: Senhor, o que o Senhor tem para o Brasil? Para esse tempo, para esse momento? Se o Brasil vai durar para sempre, eu não sei. Mas nós sabemos que nós estamos aqui agora. E Deus tem um propósito para a nossa nação. E é desse propósito que nós precisamos saber. Por quê? Porque quando nós sabemos qual é o propósito da nossa nação, quando nós sabemos para que Deus chamou a nossa nação, nós vamos entender que Deus colocou características únicas no nosso país. Que Deus colocou características únicas na nossa cidade. Que Deus colocou característica única no nosso estado. E essas características, querido, ouça o que eu vou dizer para você, vêm de Deus. A palavra de Deus fala que todas as coisas boas vêm de Deus. A nossa nação tem um propósito. Existe um anjo que cuida da nação do Brasil, assim como tem anjo que cuida da nação de Israel, assim como tem anjo que cuida dos Estados Unidos. Nossa nação tem um propósito diante de Deus e ela clama diante do Senhor. Qual é o propósito da nossa nação?
Por que nós estamos aqui? Por que o Senhor nos colocou para crescer ou para nascer nessa nação? Porque Ele tem um chamado para você a partir daqui. A sua cultura é importante para a transformação de outras nações. Quando viajo por outros países, percebo o Senhor, as pessoas perguntam, olha, você é brasileiro, você é do Brasil. Eu acho interessante que as primeiras características que eles falam de nós é que nós somos um povo apaixonado, nós somos um povo alegre, nós somos um povo receptivo. Essas são características que se conhecem do Brasil por fora, que nós somos pessoas criativas. Nunca esqueço um pastor americano muito famoso nos Estados Unidos. Ele falou, quando é que nós vamos aprender a adorar como vocês adoram? Nosso povo é um povo apaixonado, porque são características que Deus coloca em nós. E essas características serão usadas para um propósito que Deus tem para nós em meio às nações. Nós temos hoje milhares e milhares de missionários brasileiros que tocam o mundo. Eu vi uma missionária extremamente famosa, americana. Ela diz, os melhores missionários que eu tenho são os brasileiros. E eu achei isso interessante, porque ela falou, por quê? Porque brasileiro sabe viver em qualquer circunstância. Sabe viver em todas as dificuldades. E ainda assim estão alegres, estão servindo ao Senhor. Deus tem um propósito para a nossa nação. E nós, quando estamos vivendo o que nós estamos vivendo, esse momento de transição, esse momento de transição não é apenas um momento de transição na nossa nação, mas é um momento de transição no mundo. Eu não sei se você sabe, mas a cada 50 anos as coisas começam a mudar no mundo. É o que a palavra de Deus fala de jubileu, o poder começa a ser transferido de mãos. De lugares para lugares, de nações para nações. Mas a cada 500 anos, nós vemos Deus trazendo um reset no mundo inteiro. O que isso significa? Significa que nós estamos vivendo esse tempo de transição. E nesse tempo de transição é quando nós que buscamos ao Senhor, oramos para que na próxima estação nós possamos ver cada vez mais a manifestação de Jesus como Senhor. A manifestação do reino de Deus sobre cada família, sobre cada pessoa. Não pense que o Senhor é contra nações. Não pense que o Senhor não quer instituir coisas novas. Não pense que o Senhor não quer transformar nações inteiras. Deus quer transformar nações inteiras, porque diz a palavra de Deus que o Senhor diz que em seu nome as nações porão a sua esperança. Aleluia! No nome de Jesus. Você já pensou em uma nação inteira colocando a sua esperança em Jesus? Porque o reino de Deus, querido, não é apenas para uma congregação pequena, não é apenas para 4 paredes. O reino de Deus é para nações. Jesus veio para trazer o reino sobre o mundo inteiro. A Bíblia fala que Jesus conta uma parábola dizendo que ele reunirá todas as nações e separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. O Senhor também vai julgar nação por nação, povo por povo. Então, Heber, qual que é a nossa missão? Fazer que na nossa nação prevaleça os princípios do reino. Não interessa qual seja o propósito do Brasil, eu tenho certeza de algo: os princípios do reino sempre devem ser aplicados a qualquer nação. Quais são os princípios do reino, Heber? Primeiramente, justiça. Aonde tem justiça, Deus se faz presente. Aonde há a manifestação da justiça. A primeira revelação que se tem de Deus, principalmente do Antigo Testamento, é justiça. E é interessante observar isso, porque quando eu vou conversar com pessoas que não creem em Deus, e elas me contam um motivo, a maioria dos motivos, 99,9% dos motivos que as pessoas têm para não acreditarem em Deus, isso é inconsciente, é algo tremendo, é porque há injustiça no mundo. Quando tem injustiça, as pessoas tendem a não crer no Senhor. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que Jesus trará vitória à justiça.
que as nações encontrarão justiça. O Senhor quer trabalhar com justiça. Querido, quando começa a ocorrer justiça, os ímpios tremem. Os malfeitores correm. E quando você lê a palavra de Deus, você observa no livro de Salmos que, em sua maioria, Davi e os salmistas, eles estão orando para que os ímpios não prosperem na nação, para que os ímpios não prosperem na terra, mas para que os justos brilhem como a luz do sol. Ele não está falando de uma religião. Talvez você pense, não, Deus quer trazer os evangélicos para uma posição melhor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer trazer os justos para uma posição melhor. Deus quer levar os justos. Deus quer levar aqueles que buscam a verdade. Deus quer levar aqueles que querem a paz, aqueles que querem a prosperidade. Quando o Senhor está tomando conta de uma nação, quando o reino de Deus está avançando numa nação, a primeira coisa que acontece é justiça. A justiça começa a vir sobre a terra. A justiça começa a se manifestar de forma poderosa. Quando tem justiça, começa a ter paz. Começa a ter prosperidade. Como diz a palavra de Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Aonde o reino de Deus se manifesta. Quero que você entenda em nome de Jesus, que o reino de Deus, reino de Deus, é começar a partir de nós, a partir das congregações e da igreja, e atravessar cidades, atravessar estados, atravessar a nossa nação. O reino de Deus quer transformar pessoas, quer transformar corações. Ele quer permear do menor para o maior. É quando nós sabemos que a manifestação do reino de Deus está aí. Imagine que os ensinos de Jesus, que aquilo que Jesus trouxe para nós, modificou a cara do mundo. O Evangelho trouxe mais justiça do que qualquer outro tipo de ideias, de pensamentos. O Evangelho transformou vidas e nações. Porque o reino de Deus é superior a qualquer coisa. Quando você lê a palavra, você começa a perceber algo poderoso. O Senhor conecta Israel com as suas atitudes como nação. Existe uma repreensão que o Senhor faz ao povo de Israel no livro de Isaías sobre o jejum. Ele diz: quando vocês jejuam, vocês passam fome, mas vocês não cuidam do órfão, não cuidam da viúva. O que Deus está falando aqui? Deus está conectando a nossa religião, a nossa busca pela presença dEle, com relação à justiça, com relação a fazer o que é certo. Sabe por quê? Porque Deus não está montando uma religião, Ele está montando um reino. Deus está promovendo o reino. Deus está transformando nações. Deus quer transformar a nossa nação, porque Ele criou o Brasil com um propósito. Existe um propósito de Deus para eu e para você. Existe um propósito de Deus para nós crescermos nele. Existe um propósito para a nossa cidade. E se você é cristão, se você é chamado por Deus, Deus quer trazer a revelação. Qual é o seu papel através da palavra, através de Cristo, para a sua cidade, para a sua nação. Eu fico imaginando quando Jesus nos chama para discipular nações, Ele não está nos dando um trabalho fácil. Ele não está nos dando um trabalho que orei e acabou. Ele não está nos dando um trabalho que, poxa, agora é só chegar, pregar e ir embora. Você já parou para pensar o que é discipular nações? O que é transformar nações? Transformar nações está conectado com passo a passo, estratégia após estratégia, luta após luta, para ver a manifestação do reino de Deus na sua cidade, no seu país. Lembro que um dia nós tivemos um tempo de mesa com um dos pastores da Bethel, Chris Vollington. Eu achei algo maravilhoso. E começou a contar como que acontecia os bastidores da Bethel. Mas ele contou algo que me marcou bastante. Nós estávamos nessa mesa e ele falou: nós na Bethel temos um plano
para 100 anos, os próximos 100 anos da nossa cidade. E nós estamos levantando cerca de 30 milhões, porque nós queremos construir uma ponte. Nós queremos fazer de Reading, que é a cidade onde eles habitam, nós queremos fazer de Reading a próxima Paris. Nós queremos fazer de Reading a próxima Veneza. Eu sei que nós temos condições para fazer isso. E nós temos orado, e nós temos buscado. Nós cuidamos, nós dizimamos na nossa cidade. Quando os alunos saem de todos os lugares do mundo para irem estudar em Reading, um dos requisitos e uma das matérias é que eles façam o que for necessário na cidade. Seja limpar a cidade, seja cuidar do pobre, seja qualquer coisa. Eles fazem o que for necessário. Eles dizimam, eles cuidam, eles oram pela cidade. Eles têm planos pela cidade. Sabe por quê, querido? Porque eles sabem que nós estamos para viver o reino e não apenas uma religião. Talvez você nunca teve um coração pela sua cidade. Talvez você nunca teve um coração pelo seu bairro. Você faz coisas boas, você faz boas obras, mas o seu coração não queima pela sua cidade. O seu coração não queima pelo seu estado. O seu coração não queima pelo Brasil. Deixa eu falar algo para você, querido. O Senhor tem nos chamado para amar. Eu amo o que o apóstolo Paulo tinha no coração com relação aos judeus. Ele pregava para os gentios, mas o coração dele estava com os judeus. Ele fazia por amor aos judeus e fazia por amor aos gentios. Ele amava a sua nação. Ele chega e fala assim: eu estou disposto, mesmo amando a Cristo, da forma como eu amo, eu estou disposto até mesmo a ser separado de Cristo, em prol da minha nação. Que amor é esse? Ele podia dizer: nossa, a nossa nação tem tantos defeitos, nada acontece aqui, nada modifica a nossa cidade, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, eu não quero ver isso acontecer, eu estou indo embora, Jesus está me levando, eu estou saindo dessa circunstância, eu vou escapar, ora vem Senhor Jesus, me tira dessa terra. Paulo não ora desse jeito. Paulo estava disposto a sacrificar a sua vida, a sua eternidade, a favor da sua nação. Que coração é esse? É um coração de alguém que realmente encontrou o reino e sabe o quão abençoado é a nação, quão abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para muito mais. Talvez a ideia que nós temos é: se tudo der certo, se tudo der errado, eu vou para outra nação. É um direito nosso irmos para outra nação, mas deixa eu falar uma coisa para você: nenhum lugar se comparará à sua nação, a nação que Deus plantou você. Então é melhor nós ficarmos e lutar. Muitas pessoas sabem que eu nasci nos Estados Unidos, mas cresci no Brasil. Tenho dupla cidadania. Nos últimos 8 anos eu tive, pela direção do Senhor, Deus me chamou para morar nos Estados Unidos e foi algo tremendo, é algo tremendo aquilo que Deus fez. Mas em 2018 o Senhor fala: eu quero você de volta. Quero você de volta para o Brasil. Eu quero fazer algo poderoso no Brasil. Sabe o que eu acho mais interessante? O que as pessoas mais me perguntaram é: por que você voltou? Está todo mundo indo e você está voltando com a sua família. E a minha resposta é simples: pela direção de Deus, por aquilo que Deus vai fazer nessa nação. Deus, que eu voltei, o dólar não para de aumentar. Talvez a culpa seja minha. Mas deixa eu falar algo para você. E Deus está fazendo no Brasil algo tremendo. Deus vai limpar tudo que tiver que ser limpado. Deus vai trazer a verdade. Querido, tudo que tiver debaixo do tapete, tudo que tiver de mentira, de engano, Deus vai começar a mover. Tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. E sabe o que nós dizemos? Nós dizemos glória a Deus, porque toda a revolução dos céus começa com verdade, começa com justiça, começa colocando justos em autoridade. Toda revolução do céu não tem pauta na mentira, não tem pauta no engano. Toda a revolução do céu começa com justiça. Deus vai trazer justiça. E se Deus vai começar dentro da igreja, imagine o que Deus vai fazer fora da igreja. Deixa o reino de Deus se manifestar, querido. Porque a palavra de Deus
é como uma espada de dois gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Deixa o Senhor cortar aquilo que Ele tiver que cortar nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente, mas que o Senhor cumpra o propósito de Deus. Sabe quando eu fico preocupado, tanto a nível pessoal, quanto a nível de nação ou família? É quando Deus não está revelando nada, é quando Deus não está trazendo justiça, é quando nós estamos numa zona de conforto, que as coisas não estão acontecendo. Mas nós temos orado por justiça, nós temos orado por verdade, não a justiça do homem, não a justiça política, mas a justiça de Deus, porque nós cremos na manifestação do propósito de Deus. O Senhor falou que vai derramar um avivamento no Brasil, e eu quero falar uma coisa para você: não vai ser um avivamento apenas de dentro de igrejas, não vai ser um avivamento no qual as pessoas simplesmente vão orar em línguas, vai ser um avivamento de justiça, vai ser um avivamento de paz, vai ser um avivamento de verdade, vai ser um avivamento no qual o Senhor está transformando os corações e as mentes da nossa nação. Aleluia. Será que você pode dar glória a Deus aonde você está nesse exato momento? Será que você pode manifestar o reino do Senhor? Deixa o Senhor colocar em ordem a nossa nação. Ore por isso, ore por isso. Deixa o Senhor manifestar, trazer aquilo que está oculto. Quando o Senhor está fazendo isso, essa limpeza, essa cura, sabe o que acontece? Ele está nos movendo para um próximo passo. Eu encontro muitos irmãos e às vezes as pessoas vêm pedir: pastor, eu quero que ore pela minha família. Eu falo: realmente você quer que você ore pela sua família? Sim, ore pela minha família. Eu quero pela conversão do meu esposo, a conversão dos meus filhos, a conversão da minha esposa. Eu falo: você quer mesmo que Deus converta a sua família? Eu quero que Deus converta. Eu quero que Deus faça algo. Eu falo: olha, deixa eu falar algo para você. É bonito quando tudo terminar, mas o processo é doloroso. O Senhor vai começar a mover primeiramente em você. Quando as pessoas começam a ver Deus movimentando na vida delas, quando elas começam a ver Deus cortando aqui, podando, medindo aqui, Deus transformando, Deus colocando algo no coração delas, tirando outras coisas, Deus trazendo uma transformação a partir daqueles que pediram a transformação. Elas começam: não sei se eu quero entrar nesse processo. Mas você não pediu para Deus mudar a sua família? Mas eu estou vendo pessoas sofrendo, eu estou vendo coisas acontecendo. Você não pediu para Deus mudar a sua família? Deixa Deus fazer o trabalho dele. Vá pelo processo. Comece a buscar, comece a orar. Querido, Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário para ver o mundo transformado, para ver as nações modificadas. E nós somos chamados para isso, chamados para ver coisas acontecer. Quando você tem um propósito de nação a longo prazo, você precisa entender que Deus tem um propósito na sua geração, mas que vai ser o teto, ser o fundamento, ser o chão para a próxima geração. Oh, aleluia. Querido, nós somos ricos. Nós somos chamados nós temos um chamado dos céus para esse exato momento. Nós temos a direção de Deus para esse exato momento. Aquilo que o Senhor quer realizar em nós é algo poderoso. Aquilo que o Senhor quer fazer na nossa nação é algo poderoso. Sabe o que nós devemos fazer? Continuar buscando, continuar orando, continuar clamando. Nesses últimos 27 dias, nós levantamos mais de 330 horas de oração, de clamor ao Senhor, pedindo que o Senhor se manifeste na nossa igreja, para que o Senhor venha trazer transformação na nossa nação, para que o Senhor venha envergonhar os ímpios e trazer a verdade para os justos. Querido, e que os justos só o Senhor sabe quem eles são, mas o Senhor sabe, Ele conhece cada vida e cada coração. Nós temos orado para que o propósito de Deus para a nossa nação venha de forma poderosa, com uma aceleração maravilhosa, porque nós queremos ver dias de justiça, nós queremos ver dias de paz, nós queremos ver o Brasil vivendo aquilo que Deus planejou para o Brasil viver. Nós fazemos parte de algo grandioso, querido.
nós fazemos parte de algo grandioso. Essa é a nossa hora de construir. Essa é a nossa hora de fazer história. Talvez você pense, o Senhor, Deus, eu não quero me envolver em orar pela minha nação. Não quero me envolver em orar pelo meu país. Eu não quero me envolver em orar pelo meu estado. Deixa eu falar algo para você. Domínio da terra. Deus deu ao homem. Lá em Gênesis diz que eles têm o domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que se move ao chão. Deus não disse que nós tenhamos domínio junto com o homem. Deus deu domínio ao homem. O que acontece na terra é responsabilidade do homem. Nós somos chamados para ter domínio. Às vezes eu percebo pessoas que elas vivem uma vida como se estivessem dirigindo um carro. Elas tiram as mãos do volante e falam, Deus está nas tuas mãos. Filho, se você estiver dirigindo um carro, você tem todo o controle do carro, nada está ruim. Você tira as mãos do volante e fala, Deus está nas tuas mãos. Vou falar algo para você, o seu carro vai bater. Que as mãos de Deus tocam onde as tuas mãos tocam. Por que Jesus envia os discípulos e não anjos para pregar o evangelho, para expulsar demônios? Porque na terra quem tem autoridade são os homens. E o mal só governa quando a luz não se manifesta. Quando aqueles que têm autoridade para fazer, não fazem. A Bíblia diz que muito vale a oração de um justo. Por isso que nós oramos. Por isso que nós clamamos diante do Senhor, para que a mão se mova e nós nos movemos junto com o Senhor, para ter domínio sobre a terra. Mas não um domínio no qual nós matamos homens, destruímos homens, mas nós temos um domínio no qual nós servimos os homens para o propósito que Deus tem para cada um deles. Essa é a forma que Jesus transformou vidas. Essa é a forma que Jesus transformou nações. Eu e você somos chamados para isso. Eu e você temos autoridade para isso. Aleluia. Eu amo que o pastor Bill Johnson fala sobre isso. Jesus diz: toda autoridade me foi dada. Ele diz algo bem interessante. Se Jesus tem toda a autoridade, significa que o diabo não tem nenhuma. E ele diz: e eu dou a vocês a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Os céus respeitam a autoridade dos filhos de Deus. Os céus respeitam a autoridade daqueles que creem em Jesus. E quando nós que temos autoridade no Senhor não fazemos, o mundo anda desgovernado. Mas eu creio que o Senhor, através de nós, governará o mundo. Governará o mundo através dos seus filhos e filhas. Aqueles que vão segurar a mão no volante e falar: Senhor, as minhas mãos são as tuas mãos. Eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Nunca esqueço, um dia uma pessoa chegou para mim, falou: pastor, eu quero ter um momento de escritório com você, eu quero conversar com você. Eu falei: vamos conversar. Ela falou: olha, eu queria ter um coração para a obra do Senhor, eu tenho um chamado, eu sinto que Deus tem algo para mim, para eu realizar nessa vida, algo poderoso.
Mas eu me formei em outras áreas. Eu me formei em advocacia, relações internacionais. Será que eu não deveria estar na igreja pregando a palavra? Será que eu não deveria deixar tudo e fazer teologia? Eu falei para ela, deixa eu falar algo para você. Deus vai te usar muito mais nessas áreas, que é o chamado de Deus para a sua vida. No reino de Deus tem espaço para você. E pode me usar trazendo a palavra. Depois uma outra pessoa chegou para mim, Heber, eu tenho uma empresa, meu coração queima tanto por Jesus, estou disposto a viver integralmente dentro da igreja. Eu falei, não faça isso. Você consegue abençoar cidades. Deus tem te chamado a ser pastor da sua empresa. Eu não sei onde você se formou, o que você fez, mas eu sei que o Senhor pode te usar e vai te usar. Quando você lê a palavra de Deus, você vai ver Deus usando governadores, Deus usando administradores, Deus usando pessoas em diversas áreas da sociedade para libertar o teu povo. Qual é a sua função no reino? Qual é a sua função na sociedade? Deus vai usar aquilo que parece ser secular a transformar vidas, a libertar corações. Essa é a sua hora. Você seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo se mova sobre a sua vida de forma tão poderosa, de forma tão magnífica. Ele revele a plenitude, porque as características que você tem são características que podem ser usadas para o reino de Deus. Talvez aquilo que você usou, deixa eu falar algo, eu sinto no meu espírito nessa hora. Talvez aquilo que você tem, as características, foi usada para o mal. Foi usada para coisas que não são lícitas. Mas Deus vai usar essas características que Ele te deu para fazer o bem, para transformar nações. Aleluia. Para trazer justiça, para trazer prosperidade. Porque todo dom do alto, toda coisa boa, tudo que é bom, vem do Pai das luzes. Os dons que nós temos é um dom que vem do Senhor. Mas não é como um instrumento, ele pode ser usado para qualquer coisa. Às vezes as pessoas perguntam, o carro é de Deus ou do diabo? O automóvel é de Deus ou do diabo? Depende de quem usa. Pode ser usado para salvar vidas. Pode ser usado para transformar alimentos. Pode ser usado para abençoar irmãos que precisam se locomover rapidamente. Também pode ser usado para tirar vidas. Pode ser usado para fazer coisas que não agradam a Deus. Assim são os dons que Deus colocou em nossas vidas. São dons que vêm dEle, mas nós os usamos. Mas hoje o Senhor quer trazer sobre a sua vida, despertar para esses dons, para usar para a glória dEle. Aquilo que nós fazemos para o mundo, hoje nós fazemos para Deus. Deus tem um propósito para você. Tem um propósito para a nossa nação. Ainda que nós não vejamos a nossa geração, mas os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão ver a manifestação do reino de Deus e vão declarar que só o Senhor é Deus, não apenas no Brasil, mas em todas as nações, porque no nome de Jesus as nações porão a sua esperança. Ore comigo nessa hora. Pai querido, Pai verdadeiro, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos. Nós não vivemos pelas circunstâncias, mas nós vivemos, ó Pai Celestial, pelo propósito. Nós vivemos pelo chamado. Nós vivemos pela direção. Nós vivemos por aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós o bendizemos nesse exato momento, Pai. Cremos na manifestação do Teu reino, da Tua bondade que é boa, perfeita e agradável. Oramos pela manifestação do Teu reino na nossa cidade. Oramos pela manifestação do Teu reino no nosso estado. Oramos pela manifestação do Teu reino na nossa nação. Oramos pela manifestação do Teu reino, Pai Celestial, no mundo. Oramos para que o reino de Deus
o reino de justiça venha sobre os corações e sobre as mentes. Pai, nós cremos naquilo que o Senhor está realizando. Nós cremos no Teu chamado que em nós opera. Oh, aleluia. A oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, e venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como é no céu. Jesus não ora para que a vontade do Pai seja feita apenas na igreja, apenas no templo, apenas na nossa casa. Que a vontade de Deus seja feita na terra. Na terra. Que venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade na terra como é no céu. É o que nós oramos. E é o que nós oramos nessa hora.